Olá, pessoal! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o concurso público para provimento de cargos para professores do município de São Paulo. Agora, pega papel e caneta e bora para a aula. Vamos aprender hoje sobre um documento que está dentro do edital que nós temos que estar ciente, que é a Base Curricular Comum. Base Curricular Comum é em que o currículo dentro da escola vai se basear. E o currículo do município de São Paulo, ele tem o currículo da cidade. Presta atenção, galera, porque o currículo da cidade, ele é super importante nesse concurso público. Você precisa saber, estar ciente do que é o currículo da cidade. O currículo da cidade, ele é integrador da infância paulistana. Então, quando fala que ele é integrador da infância paulistana, não significa que é só da educação infantil. É uma fusão da educação infantil e do ensino fundamental. O professor, ele vai se materializar desse currículo. E o currículo da cidade, ele é o quê? Ele é uma referência para que a gente possa se pautar como professores dentro desse currículo. Então, você vai seguir o currículo à risca? Sim, vai seguir o currículo à risca. No entanto, você vai ter a sua própria didática. Qual que é o seu objetivo? Seguir o currículo à risca e ter melhoria na qualidade de ensino. O currículo da cidade, ele traz uma proposta didática e integradora. Então, vai trabalhar ali a sensibilidade, construir a melhora e a fusão. A fusão da educação infantil e ensino fundamental, certo? A educação infantil, preste bem atenção quando na prova aparecer educação infantil obrigatória, está se referindo às crianças de 4 e 5 anos. Dentro do currículo da cidade, você vai se pautar no que se espera do professor de educação infantil e do professor de ensino fundamental 1. Porque a educação infantil, ela precisa do quê? Trabalhar o tempo inteiro o lúdico. Então, o autor Valon, ele vai falar da mente e o corpo, que é indissociável. A mente da criança e o corpo vai trabalhar o lúdico, que é a brincadeira. E na educação infantil não se fala aluno, nós falamos criança, correto? Na educação infantil não se fala sala de aula, e sim ambiente educativo. A criança, na educação infantil, ela é o centro. E a criança é o centro do PPP. O que é o PPP? Projeto Político Pedagógico. A proposta dentro da escola. Na educação infantil, a proposta pedagógica, a criança é o centro dessa proposta, que é formalizada com a equipe de professores e gestores também. Na educação infantil, o PPP é o centro. A criança é o centro do PPP. Entenderam? A criança é o centro. No ensino fundamental, o PPP, o centro é as aprendizagens. Então, isso precisa ser colocado bem na mente de vocês. Anotem aí. Na educação infantil, dentro da proposta pedagógica, quem que é o centro? A criança. Entenderam? No ensino fundamental, no PPP, o que é o centro? São as aprendizagens, certo? Há algumas junções de educação infantil e ensino fundamental, mas há também separações. Como que nós podemos entender isso? Vamos lá. O ensino fundamental, não é que agora a gente vai parar de brincar com a criança. Agora ele vai ter umas atividades mais sistematizadas.
O lúdico, ele vai entrar também. Você vai conseguir fazer jogos com a criança e brincar e trabalhar todo esse método educativo também de brincadeiras. Mas na educação infantil, o lúdico ele é mais forte. Você vai trabalhar dentro do ambiente educativo. No ensino fundamental, você vai continuar brincando, sim, mas agora de maneira mais sistematizada. A vivência, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, ela é sociocultural. Vivência sociocultural. E na educação infantil, ela é muito estética. Então, o professor tem que tomar cuidado agora, quando ele vai trabalhar essa estética no aluno, ele não dar, talvez, a entender alguma forma de preconceitos. Por exemplo, você chega na escola, então o ambiente educativo, você vai trabalhar o quê? Branca de Neve, então a imaginação, a criação, a vivência, a estética. E aí todo momento nas paredes tem Branca de Neve. Então talvez você está ressaltando algum tipo de preconceito. Então precisa desconstruir isto. A cidade de São Paulo é uma cidade educadora. Então isso foi decidido na ONU. Então a cidade de São Paulo é uma cidade educadora. Foi feita uma reunião dentro da ONU e decidiu-se que a cidade de São Paulo é uma cidade educadora. E aí trouxe normativas para isso. Programa Educação Mais em São Paulo. Dentro desse programa Educação Mais em São Paulo, então anotem isso, Programa Educação Mais em São Paulo, a partir de uma reunião da ONU. A criança é o sujeito. Então a criança, ela é o sujeito ativo. Então você precisa dar voz à criança. Agora a gente é professor de maneira que a gente dê voz à criança. Mas uma criança, uma mera criança, sim. A criança vai ter voz na educação. Vamos imaginar um bebê na creche, que também está sendo educado, ensinado. Lembrando que a creche é ensinar e educar. Ensinar e educar é indissociável. Anotem isso. Ensinar e educar é indissociável. Não se separa. Está atrelado um ao outro. O bebê, ele chora. Então, no momento que ele está chorando, ele está te dizendo algo. Ele está trazendo uma informação para você. E aí você precisa estar internalizando tudo isso. E Montessori, ele já falou sobre isso. A escola, a creche, é direito da criança. Não é direito da mãe, é direito da criança. Isso, galera, é subjetivo. Subjetivo é individual. Então, a criança está no feto, está na barriga, ela já tem o direito de ir para a escola. É subjetivo, é por nascer. Então, subjetivo, anota essa palavra, subjetivo, por nascer, indivíduo. Então, Montessori já falava sobre isso. A creche não é para mãe, é para criança, é o direito da criança. E aí a criança, dentro da creche, ela precisa estar vivendo isso, esse direito. O mundo, conforme falou Montessori, é colorido para a criança. Então, a educação infantil, nós já falamos que é uma fusão. A educação infantil e o ensino fundamental são indissociáveis. Então, anotem, educação infantil e ensino fundamental são indissociáveis. Cuidado, atenção e acolhimento. Construção de conhecimento por todos. Então, a construção de conhecimento, o processo pedagógico de conhecimento, ele está, então, relacionado com o ensino-aprendizagem. E aí, no ensino fundamental, ele vem em ciclos. Por quê? Vai e volta. Na educação infantil, o professor trabalhou lá os currículos necessários e a partir do momento que a criança ela passa para o ensino fundamental, a partir dos 6 anos, então agora esquece
tudo que foi falado na educação infantil, não. É um ciclo, vai e volta. Então, o professor lá do primeiro ano, presta atenção, não se fala mais séries, não é mais seriação. Então, o professor lá da primeira série, igual falava antigamente, do primeiro ano, ele precisa voltando um pouquinho. Vamos lá, vamos ver o que ele aprendeu na educação infantil. Então, a partir de agora, vai dar continuidade a esses conteúdos, sim, mas agora de maneira diferenciada, porque a faixa etária já é diferente, mas ele vai dar continuidade, sim, vai e volta. Então, se o aluno está lá no quarto ano, então o que ele aprendeu lá no segundo ano? Vamos dar continuidade, agora com um olhar mais diferenciado. E se ele está com algum déficit, por que não voltar? Você vai voltar. Entenderam? Então, o currículo da cidade pede isso: conhecimento, processo, ensino, aprendizagem. Dentro do quê? Do ciclo. E esse ciclo ele vai: educação infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. E vamos aprender depois de uma aula específica sobre avaliação. Mas dentro do currículo da cidade também já se fala, é importante se pautar na avaliação cumulativa. A avaliação cumulativa ela vai ajudar então nesse processo de ensino-aprendizagem dentro do ciclo. A educação infantil na Prefeitura de São Paulo, ela vem com um objetivo social. Objetivo social. Desigualdade social. Vamos trabalhar desigualdade social na educação infantil? Sim. Você dá uma brincadeira, você ensina que todos são iguais, e você vai fazer várias atividades diferenciadas, e você vai trabalhar, sim, esses valores na educação infantil. Vamos falar dentro desse currículo da pedagogia da escuta. Então, a pedagogia da escuta ela é o quê? Você vai ouvir a criança, lembra lá? Já falei, dar voz à criança. Então, pedagogia da escuta. Eu vou escutar o meu aluno. Isso aqui, galerinha, é uma metáfora. Por quê? Porque esse escutar, ele não é só escutar, ele é amplo. O escutar é você trabalhar de maneira ativa as atividades dentro do ensino-aprendizado. Então, escutar é ter sensibilidade à real necessidade do seu aluno. O escutar é você perceber o outro. É agora você se abaixar junto à criança e você perceber quais são as necessidades dela e trazer os conteúdos para dentro desse olhar, dessa proposta pedagógica. Então, é um monte de coisas atreladas. A pedagogia da escuta, ela é isso. É não omissão. Não omissão o quê? Ao que a minha criança necessita. Qual é a necessidade da criança? Do meu aluno, quando eu falo aluno, lembra? Ensino fundamental. Porque aqui nós estamos falando do currículo da cidade como um todo. Educação infantil e ensino fundamental. Então, quando eu falo aluno, é ensino fundamental. Quando eu falo criança, educação infantil. Mas lá na escola não acontece assim. Eu falo aluno na educação infantil. Lá na escola é diferente. Aqui no concurso público é a escola que queremos. Não é a escola que acontece lá. É a escola que queremos. Dentro do concurso público você não vai poder falar educação infantil aluno, educação infantil criança. Educação infantil ambiente educativo. Ensino fundamental aluno. Ensino fundamental sala de aula. Entenderam essa diferença? Qualquer dúvida podem me perguntar depois, tudo bem? E a criança, ela é protagonista do seu próprio conhecimento. Protagonista do seu próprio conhecimento. Então você vai ouvir a criança e também o aluno no ensino fundamental. O que é relevante? Então, no currículo da cidade, é relevante a fusão
educação infantil e ensino fundamental. São indissociáveis. Perspectiva de colaboração. Então, que perspectiva de colaboração é essa? Os conteúdos, eles devem ser trabalhados à realidade do aluno. Quantas vezes nós vamos ouvir isso? Quantas vezes for necessário. Agora, o currículo, ele tem que ser contemporâneo. É o atual, é o que nós estamos vivendo. Acabou a pandemia? Não acabou ainda. Estamos em isolamento? Não estamos mais. Então, vamos trazer essas realidades dentro do nosso currículo. E lembrando que o currículo, ele é para todos. Então, esse é o eixo norteador. Anotem aí, esse é o eixo norteador. O currículo é para todos. Então, quando eu falo currículo é para todos, eu vou falar da educação inclusiva. A educação inclusiva não é só educação especial. Eu estou falando de educação para todos. Igualdade. Quando eu falo educação inclusiva, alguns pensam, é só educação especial. Não, educação inclusiva é para todos. Todos. É aquele aluno que tem dificuldade em aprender. Eu vou incluir. E de que forma eu vou fazer isso? De acordo com as normativas da minha proposta pedagógica. E aí, a educação inclusiva é a educação para todos. E também a educação especial. Então, educação inclusiva, por muitos anos no Brasil, nós pensávamos, educação inclusiva, educação especial. Educação inclusiva é para todos. É você aceitar o todo, é você conviver com a sociedade, você trabalhar junto com a comunidade, entender o seu aluno e trazer ele para você. E falando sobre educação inclusiva, teve lá na cidade de Salamanca, em 1990, uma convenção que estava falando sobre isso, sobre a educação para todos, educação inclusiva, educação para todos. E essa convenção foi dentro da ONU, então foi ali uma reunião na ONU para todos, para todo mundo. Então, olha que interessante. Como trabalhar educação inclusiva para o mundo todo. Aí o Brasil entendeu por muitos anos de modo errado, que agora lá a Convenção de Salamanca é da educação especial. Não, é da educação para todos, incluindo também a educação especial. E aí, dentro dessa educação para todos, anotem, vamos trabalhar a equidade. O que é equidade? Igualdade. Só que a equidade é muito mais além do que igualdade. A equidade é diversidade. E a diversidade é etnia, é étnica, é racial e gênero. Diversidade, étnica, racial e gênero. Só isso não. E também a necessidade especial, a necessidade de aprender. Não só a educação especial, é um aluno que, vamos lá, ele está com dificuldade, está com alguma dificuldade na matemática. Vou trazer ele para mim. Então eu vou trabalhar essa diversidade, equidade, educação inclusiva. Entenderam o que é educação inclusiva? É educação para todos, inclusive para o uso da educação especial. Todos nós temos necessidade especial. Aquele aluno só ele tem. Não, todos nós temos necessidades especiais. E agora o professor ele vai ter esse olhar. Entenderam? Então agora vamos falar da Escola de Educação Integral. Então a Escola de Educação Integral, ela não é aumentar. Alguns pensam assim, então agora vai aumentar a carga horária. Sim, ela poderá, dentro desse normativo que o documento pede, ela poderá aumentar a carga horária. Só que quando fala de Escola de Educação Integral, não é só
aumentar a carga horária. É mais do que isso. Ela vai usar de uma estratégia por meio de projetos educacionais para que esse trabalho integral aconteça. Então, a escola de educação integral, ela pode aumentar sua carga horária? Ela pode, o aluno fica lá 1 hora a mais, ou 2 horas a mais. Pode também não aumentar, incluir, fazer uma integração por meio de projetos educacionais. Então, uma estratégia que a escola vai usar. E aí, a LDB, ela é flexível nisso. Aqui, a LDB ela é flexível. Olha que interessante. A escola pode aumentar a carga horária? Pode. Ela pode também não aumentar, simplesmente colocar projetos educacionais. E ela vai estar trabalhando essa integração. Ok? E o currículo, ele é plural. O currículo, ele é uma gama de situações. Currículos são plurais. Respeitando a base. Então, qual que é a base? Base curricular comum. E aí, ele é amplo. O currículo, ele precisa ser amplo para que o professor consiga trabalhar as propostas pedagógicas. E para que tem, então, a base curricular comum, o currículo? Para que o professor se oriente. Então, o professor, por meio daquele currículo base nacional comum, ele vai se orientar. Então, ele vai se orientar, a partir daí ele vai trabalhar. O currículo, isso aqui vocês precisam anotar. O currículo, galera, ele não é linear. Não pode, o currículo não pode ser uma risca linear. Não, o currículo ele é espiral. Então, é por isso que nós trabalhamos da educação infantil até o ensino médio, o ciclo, ele tem que ser espiral. Ele vai e volta. O aluno, ele tá lá no 8º ano. Só que o professor pode trabalhar, sim, atividades lá do 6º ano. E trazer esse aluno agora para o momento que ele precisa. Talvez ele tenha que voltar um pouquinho. Então, um aluno, por exemplo, do 8º ano, ele não tá sabendo a equação. Por quê? Porque ele não sabe as 4 operações básicas. Acontece? Acontece. O professor lá... Não é isso. Ele simplesmente, o ciclo foi indo, ele tem esse déficit. Então, você, professor, precisa agora voltar. Para um pouquinho. Na equação, volta. Trabalha essa necessidade, esse déficit do aluno. E aí você vai estar trabalhando, então, esse ciclo. Vai e volta. Então, o currículo, ele não é linear. Ele é espiral. O currículo, ele dá voltas. E o ensino fundamental, ele trabalha os conteúdos, respeitando a realidade do aluno, da comunidade. O currículo, em que momento que ele vai se materializar? O currículo vai se materializar no professor. O professor, ele é o que no currículo? Ele é o protagonista. O professor é o protagonista do currículo. O professor deve fazer uma sondagem para saber o ponto de partida. Então, o professor recebeu o aluno, para que ele não fique assim, sem saber o que ele vai trabalhar. Então, ele tem a base comum curricular e agora ele tem que fazer uma sondagem nesse aluno, para que ele saiba o ponto de partida. Então, por isso que o currículo, galerinha, ele se movimenta a todo momento. É um processo. E o professor precisa agora se adequar a essa didática, às suas peculiaridades. Porque lembra que o currículo não é linear? Então, precisa trabalhar as peculiaridades. Entenderam? A realidade do aluno. A realidade do que nós estamos vivendo hoje. Então, o professor, ele precisa se olhar, ele precisa rever o seu papel pedagógico, a sua atuação
para fazer uma reflexão sobre o currículo, porque se a aprendizagem não está acontecendo, então ele precisa rever o seu papel como protagonista do currículo. Então, ele revendo o seu papel para que ele possa fazer uma reflexão do currículo para que agora a aprendizagem aconteça. Tudo bem? E já falamos de educação inclusiva, escola para todos, educação infantil, nunca é demais repetir. A repetição é a mãe da retenção, para que a gente possa gravar. Educação infantil, não se fala sala de aula, ambiente escolar. Educação infantil, não se fala aluno, é criança. Ensino fundamental, se fala aluno. E sala de aula dentro do ensino fundamental. Dentro da escola, é necessário que haja horários coletivos de formação continuada e reunião pedagógica. Então, os horários coletivos de formação continuada é necessário que haja dentro da escola e reunião pedagógica. Deve, nesses momentos, ter espaços para reflexão e elaboração dentro dessa proposta. Ok? Vamos falar então agora sobre a gestão democrática. A gestão democrática, ela vai ter 4 colegiados. O que é? Engajamento. O que é o engajamento? O professor tem de estar engajado com a equipe escolar e com a comunidade. Trabalhar junto à comunidade. No segundo colegiado, vai ter a APM. A APM, ela faz o quê? Ela trabalha na atuação de compras de materiais e contratação de serviços para a escola. Então, isso é gestão democrática. É tipo, vamos sentar e resolver junto. Então, agora eu, diretora, não posso resolver sozinha. Vou contratar... Não. A APM vai se reunir para decidir isso, segundo o colegiado, então, da gestão democrática. Porque lembrando, o que é, então, gestão democrática? Gestão democrática é a gestão da escola, né, a equipe gestora, coordenador, diretor, sentar junto com a equipe da escola para tomar as decisões necessárias. Então, vai ter esses colegiados, 4 colegiados. Primeiro colegiado, engajamento, junto com a equipe escolar. E a equipe escolar trabalhar junto com a comunidade, né, ter ações importantes. Segundo colegiado, a APM. A APM, ela vai decidir o quê? Compras de materiais escolares, os insumos necessários e se precisa contratar algum serviço para a escola. Então, eu não posso decidir sozinha. É junto com uma equipe de pessoal, de profissionais da educação. Terceiro colegiado, Grêmio Estudantil. Quem é? Os alunos. Grêmio Estudantil, os alunos. Entenderam? Quarto colegiado, Conselho de Classe. Então, agora no Conselho de Classe, tem um avanço aí, que a Lei ECA garante. Participação da família e dos alunos. Então, olha aí, dentro do quarto colegiado, temos o Conselho de Classe. E o Conselho de Classe tem a participação da família e dos alunos. Então, o aluno, ele tem voz, lembra que o aluno tem voz? Então, ele pode questionar os critérios avaliativos. Então, galera, essa é uma aula da Base Comum Curricular, currículo da cidade do município de São Paulo. Beijos a todos, continuem estudando e
Cuidado na vida! Até as próximas aulas!